Neste Conexão RS especial sobre educação, estão conosco o reitor da UBRA, Rio Grande do Sul, professor Ricardo Ritt, que é doutor em História da Igreja e professor do programa de pós-graduação em Educação da Universidade. Também está conosco a coordenadora do curso de licenciatura em Educação do campo da URGS, Valéria Viana Labreia, e que também é doutora em Educação. Também com a gente o diretor da UBRA TV, professor Walter Kuchenbecker, que é doutor em Educação pela Universidade Pontifícia de Salamanca e vice-presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. E aí sim o professor Oswaldo Dalpiaz. Seja bem-vindo, professor, também. Professora, professores da casa. Bom, a gente vai começar hoje pelo tema da educação básica. Vamos começar com a educação básica, que é responsabilidade dos municípios, mas nem por isso permite que outras instâncias do governo, de governo, se furtem do tema. Alunos enfrentam falta de professores e também a falta de estrutura nas escolas. Qual é o desafio para essa área? A educação forma, digamos assim, hoje, se fala muito sobre analfabetos funcionais. Como é que a gente pode encarar esse tema e esses desafios para frente? Começo com o professor Ricardo, depois seguimos aí. Fiquem à vontade, como é um debate, a gente pode trocar as ideias livremente. Bem, a educação básica, ela, num médio e longo prazo, ela tem tido melhoras sensíveis no país. O que a gente ouve normalmente nos noticiários são questões ligadas ao dia a dia. No nosso estado, os indicadores eles se precarizaram nos últimos anos. Nosso estado tinha um destaque no país, então, de forma muito incisiva, isso aparece aqui. Mas nós tivemos, se compararmos com 3, 4 décadas atrás, por exemplo, uma forma mais adequada de destinar os recursos do orçamento para a educação, com foco na educação básica. Havia um desequilíbrio muito grande em prol do ensino superior no passado. Hoje nós já temos a destinação de 85% do orçamento para a educação básica no país. E isso, de fato, vem em benefício da população mais carente e que precisa desses investimentos. O que nós precisamos melhorar muito são os processos associados a isso, porque ainda hoje, se nós compararmos educação superior e básica na esfera estatal, se investe num aluno do ensino superior 5 vezes mais do que num aluno da educação básica. E é lógico que isso está errado. Nós precisamos começar com a qualificação e os melhores processos justamente nos níveis iniciais. Sim. Senão não há uma base adequada para avançar depois aos outros estágios. Nesse caso, professora Valéria, se a gente for imaginar, por exemplo, os alunos que chegam até mesmo o ensino superior, a queixa, muitas vezes, é de que esses alunos não vêm preparados. Que tipo de alfabetização e que tipo de preparo esses alunos vão ter na educação básica ou necessitam para chegar até o curso superior? Vide os planos que temos hoje no governo federal que incentivam o ingresso à universidade. Se a gente for olhar os dados do censo da educação básica, a gente vê que a grande fragilidade ainda da escola, e eu estou falando agora principalmente da escola pública, são exatamente o processo de o aluno se apropriar daquele conhecimento e conseguir ir além. Porque assim, ele é alfabetizado, ele é. Só que muitas vezes, e eu estou falando dos alunos das escolas públicas, eles vêm de uma realidade em que, por exemplo, os pais não têm costume de ler, não são leitores, eles não têm acesso a bens culturais ou a capital social quase nenhum. Então, assim, aquilo que é feito na escola, ele não é reproduzido dentro de casa. Então, vai criando, e é por isso que também há um grande descolamento, entre aquilo que a gente vê na escola e a realidade. Quando a gente vai ver, por exemplo, nas escolas privadas, isso já é muito amenizado. O capital social das crianças e dos jovens que vão para as escolas privadas, aqui na região, é outro. Então, aquilo lá, porque a aprendizagem ela é processual, ela leva tempo, ela tem as suas temporalidades. Então, assim, com certeza, na escola pública, a gente tem grandes ainda desafios. O principal deles
é garantir, por exemplo, que os alunos formados, né, nos cursos de licenciaturas das universidades públicas, eles vão parar na escola pública. Não é o que a gente vê usualmente. Sim. Né? Assim, a Universidade Federal, ela forma professores com grau de excelência e eles vão para outros lugares. Às vezes vão para pesquisa, às vezes não vão para o magistério, que o magistério também já não atrai mais, né? Vão para as escolas privadas, enfim. Sempre a escola pública, ela tem um déficit. Sim. Né? Então, falta formação continuada, falta um salário. Se a gente for observar, por exemplo, como é que é a formação dos nossos alunos, e acho que aqui não deve ser diferente, dos nossos alunos universitários. Nós, professores universitários, estamos o tempo todo estudando, fazendo pesquisa, fazendo Sim. atividade que conecte, né, aquilo que a gente vê em sala de aula com o que acontece no cotidiano, na realidade das pessoas. A gente não vê isso lá e isso cobra um preço. Quer Sim. dizer, se os professores são mal formados, não têm tempo de preparo, não têm planejamento, né? Não tem a presença dos pais dentro da escola, Sim. que também é um grande diferencial, né? Que os pais banquem e disputem como é que vai ser esse desenho da escola. Aí, assim, então, os grandes desafios, eles estão postos. Eles são os mesmos lá da primeira reforma de 1930, né? A gente andou bastante, com certeza, né? Temos os censos aí para dar um olhar mais histórico para dizer, sim, avançamos bastante, mas ainda os desafios estão postos, né? Bom, o governo federal tem, no caso do ensino superior, se esforçado, pelo menos as últimas gestões, podemos dizer assim, a gente teve um corte significativo, por exemplo, nos financiamentos para o acesso à universidade, mas a grande pergunta, professor Oswaldo, é se a gente está falando nas questões econômicas e o acesso a portas de entrada para a universidade, mas a escola básica está cumprindo seu papel, dando acesso a esses alunos, preparando eles para que ingressem definitivamente no ensino superior, por exemplo? Bom, as estatísticas mostram que há um percentual muito elevado de alunos que terminam o ensino médio e que não acessam a universidade. Eu não lembro aqui, talvez a professora possa me ajudar, qual é o percentual, mas deve ficar em torno de 25%, 30% por aí? Nós estamos, acho que, em torno de 27%. Né? 27% apenas. Quer dizer, os demais estudantes do ensino médio não acessam a universidade. Ou por deficiências financeiras, porque, por exemplo, o acesso à Universidade Federal é muito restritivo. Sim. São poucos os que têm condições de acessar, né? E os demais, então, têm que trabalhar para pagar os seus próprios estudos. E aí, então, nós entramos num conflito. O que se vai fazer, né? Vamos olhar aqui, e quem sofre mais com isso também são as universidades, né? Por exemplo, no momento em que o governo tira o FIES, que era um programa bom de financiamento, também elimina a possibilidade de milhões de jovens que ficam fora. O percentual de jovens que terminam o ensino médio e que não acessam a universidade é muito grande, é 1 milhão, quase 2 milhões de jovens no Brasil. Sim. E então isso mostra uma certa deficiência de organização, de visão, de gestão e assim por diante. Então há essas dificuldades mesmo. Sim. Né? E vamos dizer assim, há poucos alunos dentro do volume todo, né, que conseguem uma universidade, por exemplo, federal. Né? Há poucos alunos. Quem são os que têm acesso a esta universidade? Então nós voltamos ao início quando se diz assim, não, a escola particular normalmente prepara melhor. Então aí você forma um ciclo novamente, né? Os alunos da escola particular que normalmente têm mais um capital social do que os demais, têm acesso também à Universidade Federal. Então aí começa a se reproduzir novamente o sistema, né? E fico pensando também, professor, a questão às vezes, por exemplo, dentro da Universidade Federal, alguns cursos, pela dificuldade, pela concorrência, acabam afastando esse aluno que não consegue se preparar, não teve a oportunidade de se preparar no ensino básico, para conseguir a vaga, às vezes acabam cursando cursos que não são do interesse deles, mas que a vaga se torna mais fácil dentro das oportunidades. Hoje, professor, o senhor que também trabalhou, hoje é diretor da Ubra TV, mas foi professor, a universidade não fica sobrecarregada, de certa forma, com essa falta de preparo? Você tem que fazer um trabalho dobrado, às vezes, em sala de aula? Com certeza, eu acho que os números eles são mais trágicos do que a gente imagina.
né? Desde 2000, se nós olharmos o PISA, nós viemos num decrescendo, né? Nos resultados daquilo que nós entendíamos que deveríamos estar prontos. Por exemplo, se pegarmos hoje pela OCDE, os alunos que ingressam na universidade estão em torno de 38% têm problemas de proficiência mínima em leitura. Não há o domínio da habilidade leitora, do entendimento. E se olharmos para o lado da matemática, nós conseguimos identificar problema no domínio básico da matemática, mais de 95% dos que saem do ensino básico e médio. Isso, na minha visão, é uma tragédia. E nós, quando labutamos em universidade, sentimos isso já nas primeiras classes, por exemplo, de língua portuguesa, como eu lecionava, numa redação, numa elaboração. Não há mais o domínio da habilidade mínima. Então, eu acho que nós temos aí, diante de um cenário próximo de eleições futuras, um grande desafio para tomar uma decisão acertada naqueles que nós vamos colocar como nossos futuros gestores. Sim. E o tema da educação é um tema recorrente, né? Os números do Brasil são uma tragédia. Nessas Olimpíadas, as matemáticas, para conseguir achar um que se destaca no Brasil, que tem um domínio da habilidade, porque basicamente o domínio mínimo dos números, ele trabalha com lógica, né? Com discernimento, com reflexão, e isso nós não conseguimos emplacar ainda. Eu acho que realmente é um desafio enorme que temos aí pela frente. Vou com o professor e depois passo para os nossos convidados. O que vocês estão percebendo nessa campanha? É um tema, a gente tem visto segurança pública reinando, né? E as questões econômicas, porque vivemos em meio a uma crise. E podemos dizer que vivemos em uma crise também na questão da segurança pública. E a educação, um problema tão antigo e tão latente. Professor, o senhor tem percebido isso nas campanhas, os candidatos tratando sobre isso? É que se tu colocares o primeiro olhar ou a luz em cima da pergunta, é importante, a educação ocupa sempre o primeiro lugar. E logo a segurança junto. A educação e segurança, parece um clichê. Sim. Mas se falarmos um pouco mais adiante, o que entende por propostas nessa área, a gente percebe que há um total e um completo desentendimento nas políticas, naquilo que interessa, aquilo, por exemplo, se pensarmos, vamos botar o foco em cima de quê? Educação básica, média ou universidade? Ali também não está claro ainda para muitos, né? Em pesquisa, enfim, é um dado interessante, é importante, e aí se nós avançarmos, há uma confusão ideológica muito grande em termos de educação, no meu entendimento. Nós logo depois temos por exemplo, educação, escola sem partido, enfim, então se perde aquilo que nós entendemos assim como sendo o foco prioritário. Nós precisamos ensinar o nosso aluno a ler, escrever, refletir e aprender. E aí realmente nós precisamos de políticas firmes e perenes e continuadas. Sim. E não de Estado e de governo a cada 4 anos fazendo o seu... Justamente o que eu iria comentar. Na abertura do programa se falava políticas de governo em relação à educação. O problema começa por aí, né? Se nós olharmos para experiências como da Finlândia, da Dinamarca, do Japão, né, da Coreia do Sul, ali foram definidas políticas de Estado para esse processo. Isso não é questão de um governo em 4 anos que vai alterar uma política em relação a isso, né? Essa é uma questão fundamental para o próprio desenvolvimento econômico e social de um país. Aqueles investidores que olham para o Brasil do ponto de vista de trazerem seus empreendimentos para cá, esse é um dos aspectos fundamentais que eles vão identificar. Nós estamos deixando de captar investimentos no Rio Grande do Sul em grande medida pela desqualificação da mão de obra que nós podemos oferecer, né? Esse foi um dos problemas. Mesmo em períodos recentes onde houve um investimento maior em determinadas áreas, teve que se buscar a mão de obra do centro do país, às vezes até do exterior, para desenvolver. Então, não há política de Estado em relação a isso, embora o paradoxo seja que foi mencionada a OCDE e os indicadores, né? O Brasil tem investido 6% do PIB em educação, né? E no contexto daqueles pouco mais de 70 países, a média de investimento é de 5,5%. Isso aí. Tem países hoje no mundo que investem menos do que o Brasil com resultados maiores. Então, o nosso grande problema está
na definição dos processos adequados pelos quais esse recurso é investido. Começa, por exemplo, que ali se tem um parâmetro mais ou menos de 60% de investimento em folha docente, remuneração de professores. Só que vamos olhar o nosso estado do Rio Grande do Sul. Qualquer melhoria que se faça em termos de educação pública na remuneração docente vai atingir apenas uma parcela, porque boa parte são inativos. Né? Ou seja, não vai incidir sobre aqueles docentes que estão atuando efetivamente com os alunos. Né? Então, a crise que nós vivemos na educação, em grande medida, é a crise do Estado brasileiro. Do Estado brasileiro que gasta muito e gasta mal os recursos que são levantados mediante impostos. Né? Essa é uma perspectiva. Professor, professora, entendem da mesma forma? Eu acho que essa percepção, sim, ela é correta. A gente não sabe como gastar, né? A gente, enquanto projeto, a gente tem um Sistema Nacional de Educação, tem um Plano Nacional de Educação, que era justamente para dar um olhar mais sistêmico, porque se você perceber, assim, às vezes o Estado, ele é totalmente esquizofrênico. De um lado, ele legisla, por exemplo, as diretrizes das escolas do campo. Uhum. E de outro, ele fecha essas escolas, tem uma política de fechamento dessas escolas, né? Então, de um lado, tu pode ver todos os candidatos, né? Todos eles priorizam a educação. Aí tu vai ver, e uma coisa que eu aprendi em Brasília é assim, ó, siga o dinheiro. Né? É prioridade no discurso? Então tá, então vamos ver como é que vamos empregar esse recurso, para onde que vai esse recurso, né? E aí a gente vê assim que quase tudo se perde, as coisas, os custos do Estado são muito maiores, né? A gente não, o Estado não tem competitividade, ele paga sempre um preço maior e é sobre, né, assim, valorizado tudo. Então assim, tu ganha tanto dinheiro, né? Porque se a gente pensar, puxa vida, 6% do PIB não é trivial. Sim. É um valor que dava para fazer uma reforma estrutural, se a gente seguisse, né, um plano, se a gente tivesse o sistema operando. Mas não, a gente se perde justamente porque a gente não tem uma visão de Estado. A gente tem uma visão político-partidária e que é muito míope. Porque, às vezes, a gente olha para algumas reformas que são propostas pelos países da esquerda e que, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos foram feitas pelos partidos conservadores. Ou seja, mas aqui a gente também tem um olhar um pouco ideológico que na verdade, é mais desinformado do que qualquer coisa. Né? Porque assim, a reforma na educação nos países da Europa acompanharam a reconstrução do pós-guerra. Sim. E não tinha lá nenhum comunista no poder. Eu achei interessante essa expressão esquizofrênica em determinado momento, porque a gente tem legislação até mesmo para se garantir o pagamento de um salário digno, digamos assim, para os professores, e boa parte não consegue atingir essa legislação. Ela existe, mas ela não é aplicada. Professor? Sim, mesmo aquele que aprovou esse projeto, essa lei, não conseguiu pagar depois. Então, ó, é um paradoxo assim infernal, né? Sim. Agora, voltando à questão assim do acesso, duas estatísticas me impressionaram. Uma, para mim, não é nova. Por exemplo, o percentual de alunos que deixam a escola no ensino médio no primeiro ano é muito grande. Perto de 30% dos alunos que iniciam o primeiro ano do ensino médio o deixam já no primeiro ano. E aí, então, nós também podemos ver por que deixam, por que saem da escola, o que tem por detrás disso tudo. Né? E uma segunda estatística, eu a ouvi agora faz um mês atrás, nem isso, lá em São Paulo, onde um palestrante nos disse que o governo gasta 5 vezes mais em manter um jovem na prisão do que mantê-lo na escola. Bom, eu vou fazer o seguinte, com essa a gente vai ter que parar um pouquinho e refletir sobre esse número, porque é difícil, né, digerir um número como esse, e quando a gente
no início ainda, na metade desse bloco, o professor se referia, quando as questões de segurança pública estão reinando nas campanhas eleitorais e a gente se depara com um número desse, é para a gente parar e refletir um pouquinho, vamos fazer um rápido intervalo. E no próximo bloco, além de voltar em algumas das questões que a gente está propondo para pensar a educação, hoje no programa especial, nesse Conexão RS especial, a gente vai falar sobre propostas que podem influenciar na forma, na atuação da escola, do professor, por exemplo, como o projeto Escola Sem Partido. Não sai daí porque a gente já volta. Estamos de volta com o Conexão RS especial. Hoje a gente está debatendo, discutindo a educação no Brasil, no âmbito municipal, estadual, federal. A campanha eleitoral está aí, fique atento às propostas para a educação. A gente está reunindo um time de especialistas e vamos começar. O professor tinha pedido só para a gente encerrar o assunto do primeiro bloco. Professor, tenha bondade. O contraponto ali com relação ao investimento em educação, de fato, olhando proporcionalmente na questão do PIB, a fotografia do Brasil é muito boa, né? Na relação proporcional. Inclusive, nós investimos pelo PIB mais do que, por exemplo, Espanha, Colômbia, na proporção. No entanto, nosso PIB, evidentemente, é muito mais baixo, né, em termos de rendimento. Então, isso também impacta muito forte. Mas muitos têm usado sempre isso como um argumento. Estamos investindo em educação, bota o PIB comparativamente, mas não vê o tamanho do PIB, né? Do Brasil, o valor do PIB é muito pequeno, né? Então, essa é uma relação. Na outra questão do acesso, professor, ali eu acho que é interessante também, é sempre bom ver os números comparativos, né? Por exemplo, hoje se tem como um investimento em aluno discente alguma coisa em torno de 9,5 mil de dólares por ano. E nós, no Brasil, não chegamos a 2,7 mil dólares no ano no investimento para discente. E aí tem um pouco a ver com a fuga também, né? O desestímulo, a falta de capacidade de conseguir minimamente. Isso para não falar em termos de formação continuada de professores, que deveriam estar desenvolvendo habilidades hoje também, né? De se cada vez mais estar atualizado, com competências melhores para que o ensino-aprendizagem aconteça. Porque o aluno que entra, às vezes, no ensino médio, há um desestímulo muito grande, é a evasão, né? Uma porque ele não tem condições, às vezes, de até a própria locomoção, a alimentação, enfim, ele acaba abandonando. E segundo, porque a escola se tornou, em alguns casos, um momento chato, muito chato, onde não há o estímulo à aprendizagem, onde há um aborrecimento, né? Especialmente no mundo científico, tecnológico, onde as mídias aí tomam conta da ocupação das mentes, né, dos nossos pupilos, né? Sobre a escola ser obsoleta ou não, chata ou não, eu reservei um espaço aqui para a gente discutir, na sequência, os movimentos de desescolarização, ideias de desescolarização. Será que a escola ainda é importante? Mas antes, muita gente está querendo regular a escola, né? E isso especialmente no trabalho do professor. O movimento Escola Sem Partido intensificou as ações a partir de 2015. A proposta virou lei em Alagoas e pelo menos 2 municípios aqui, né? Entrou também na discussão do âmbito municipal. No âmbito municipal, um deles, São Lourenço do Sul, né, aqui no estado. Só que a proposta foi vetada pelo prefeito e voltou à Câmara para discussão. O que a gente pode entender, né? De que forma a escola sem partido pode impactar na atuação da escola, do professor? O que pode mudar? Há uma ideologia predominante, e isso pelo menos parte, né, aquela interessada no movimento, acusa a escola de ter uma ideologia dominante que os professores doutrinam os seus alunos. Aqui a gente tem que ver num quadro maior, né? A classe política no Brasil, de uma maneira geral, procura instrumentalizar o Estado. Sempre, né? Vamos olhar, por exemplo, para o Congresso Nacional. Mais ou menos 80% dos nossos deputados e senadores, 80%, ou seja, 8 de cada 10, buscam um mandato em razão da imunidade parlamentar, porque já estão envolvidos em uma série de questões judiciais que, se eles não obtiverem uma reeleição, né, eles passam a ser julgados em outra instância, né? Então, é a maioria imensa do Congresso. Quando nós tivemos aquela fatídica sessão em um domingo, onde desfilaram os nossos parlamentares votando a questão do impeachment, só de ouvi-los se manifestarem, nós tivemos uma ideia do que é o nosso
o nosso Congresso e que provavelmente será reconduzido nessas eleições. Bom, assim como a classe política, de um modo geral, procura instrumentalizar o Estado, ela procura também instrumentalizar a escola, né? E tudo que tem a ver com educação. A escola é vista, geralmente se fala em investimento da educação, em investimento em infraestrutura, em equipamentos de tecnologia, computadores, laboratórios, assim por diante. Por quê? Porque geralmente aí se tem margem para desvio de recursos. É muito difícil você ouvir um político falando em investir na qualificação dos processos acadêmicos e pedagógicos, né? Eu tive um aluno de mestrado que investigou justamente os projetos que senadores e deputados defendem, né? E é geralmente isso que aparece, essa perspectiva que aparece. Então, movimentos que venham da classe política, em geral, correspondem a uma tentativa de instrumentalização da escola em favor dos seus interesses. Uma bela observação, professor. Essa crítica, pelo menos, sobre a escola, não parte da escola ou daqueles que pensam a escola. Começa com a professora? Olha, esse movimento, justamente, ele tem a sua gênese, né, nesses partidos mais conservadores, né, e a gente vê assim que o Congresso, ele está hoje habitado justamente por esses seres estranhos, né? A gente não sabe qual é a intenção clara deles, né? Mas tem lá muitos membros da igreja, tem muito membro, né, de projetos mais conservadores. E agora, com essa ideia da escola sem partido, se imagina, e é um exercício de imaginação, de que os professores, eles são muito mais progressistas do que de fato são. Se a gente for estudar, né, o perfil dos nossos professores, eles não são, né, eles são conservadores, estão ali no centro, quer dizer assim, não existe muita essa intencionalidade, sim, justamente de fazer uma militância político-partidária dentro da escola. Né? Sim, é óbvio que a escola é um lugar, a universidade é um lugar em que as pessoas estão ali para pensar, para se posicionar, para criticar, enfim, e ocorre, as pessoas ocupam seus lugares, né? Mas assim, a gente tem que pensar a que serve a gente tentar regular, por exemplo, uma discussão sobre educação sexual. Quando a gente vê que os nossos jovens, justamente entre a idade, né, de 14 a 17 anos, eles estão mais sujeitos à gravidez precoce, à drogadição, eles não têm informações sobre saúde. Doenças, né, sexualmente transmissíveis. Exatamente. Então, assim, não se pode falar nisso. Ok, a gente pode até não falar, mas a realidade se impõe. Os jovens vão continuar com essas práticas porque faz parte do cenário. Então, assim, essa tentativa de você pegar e colonizar a escola a partir dos professores, ela é nefasta, assim, de vários pontos de vista, assim, não só do político, mas do ético, né? Porque você rompe com uma parceria que tenta se instalar entre o professor e o aluno. Por exemplo, nós tivemos lá na Universidade Federal casos de alunos que gravam as nossas aulas e davam para outros partidos, para movimentos e não sei o quê, expondo os professores. Sim. Então, o que acontece? Como resultado, os professores também já não permitem mais a aula gravada. Ou seja, aqueles que querem gravar para poder estudar, para poder, né, a partir daquele conjunto de informações, criar seu próprio raciocínio, enfim, seu próprio posicionamento, eles já não dispõem mais disso. Né? Mas, ao mesmo tempo, isso é legal, porque na democracia, sim, tem essas ondas conservadoras, mas também tem ondas, né, que vão justamente disputar essas narrativas. Então, assim, isso ainda está em disputa, né? Nesse aspecto, por exemplo, professor Oswaldo, me parece que se tinha uma ideia, pelo menos até o aparecimento desse movimento, de que não existiam mecanismos de controle dentro da escola. De fato, eles existem, esses mecanismos anteriores a isso. É necessária a criação desse mecanismo de controle, porque existe um dispositivo, inclusive o movimento, né, tem uma cartilha que solicita que isso seja disponibilizado aos alunos para esse controle. Como é que o senhor enxerga essa questão, professor? Eu não sei se os meus colegas tiveram oportunidade de lecionar no ensino médio nas escolas públicas. Eu trabalhei
sou professor aposentado da escola pública e tive lá experiências belíssimas de participação de alunos e de colegas, de professores. Mas também tive colegas, professores, que defendiam abertamente na aula posicionamentos políticos, né? E as direções não tinham instrumentos também de cercear esses posicionamentos. Agora, sim, ter um posicionamento político partidário numa sala de aula, não sei se é conveniente. E também não sei se isto leva a aquela função que é destinada à escola, de preparar um cidadão crítico, aberto, que pesquisa, que busca, que tem que buscar alternativas. Porque se eu ouço um professor o ano inteiro uma doutrinação política partidária, lá pelas tantas eu acabo ou rejeitando de vez ou assimilando, né? Agora, se quer dizer escola sem partido, uma escola onde não há condições de desenvolver nos alunos esse pensamento crítico, essa possibilidade de poder expressar as suas opiniões, de mostrar o que pensa, de mostrar como é que enxerga as pessoas, isso não pode. A escola é um espaço exatamente onde se exige esse crescimento, essa abertura. Se na escola nós não preparamos nossos alunos a ouvirem divergências, vão viver em que mundo? O que houve, assim, eu acho, durante algum tempo, e isto acho que foi um mal, é de fato a presença de determinados professores que, ao invés de desenvolver essa habilidade, essa consciência crítica, direcionaram o seu discurso mais por uma opção político-partidária. Sim. E aí surgem as reações. Certamente, os nossos professores, colegas professores que estejam nos vendo, assistindo nesse programa, certamente vão concordar que a sala de aula é um espaço belíssimo para discordar e para concordar, dentro da liberdade, dentro da capacidade de ouvir e de permitir que se expressem as ideias. Sim. A ideia de um movimento de escola sem partido, o nome já é interessante. O nome por si só já passa uma questão lógica. Todos acreditam que nós queremos uma escola sem partido. Se a gente for pensar no nome, na sigla mesmo. A questão é essa, o que está se lutando contra o quê? Que tipo de partido, que tipo de ideologia? É que, na verdade, se surge o movimento com esse nome, que em si só já responde a, naturalmente, houve um exagero de alguma parte. Eu acho que se passou... Há uma materialidade. Há uma materialidade. Houve um extrapolar de limites mínimos razoáveis, quer dizer, o que foi sentido. A função do professor na sala de aula, ele é o facilitador, é o que traz o seu conhecimento e a sua experiência científica para que os alunos vão formando as suas habilidades. E quando isso é dirigido de forma doutrinária, catequética, ou seja o que for, há um desrespeito, inclusive, à família, que tem a sua posição em termos de credos, no caso, e também na sua forma de pensar politicamente. Então, acho que a escola não deve ser e não é o local apropriado para tu fazer uma política partidária de forma incisiva e inculcada. Eu acho que houve isso, e talvez até por descuido de várias partes, inclusive de pais que também, entregam seus filhos à escola e fogem um pouco da responsabilidade, por um lado, quando nós sabemos que as escolas surgem na história antiga exatamente com a preocupação dos pais que os seus filhos tenham a melhor formação e por isso que acompanham e sempre acompanhavam, e viam isso. Então hoje se perdeu um pouco essas responsabilidades, e aí cresce essa bandeira. Nós chegamos a tal ponto, por exemplo, de termos aí queixas muito grandes em cima da própria do lado editorial dos livros impressos. Que há um viés tendencioso demais e sem trazer à luz alguns elementos científicos muito claros. Em alguns determinados pontos são suprimidos, outros só tudo para um aparelhamento de um processo ideológico. Isso sim tem que ser condenado, na minha visão. Eu vejo assim que
Se a gente analisa numa perspectiva da história da educação e de como a escola foi vista em diferentes épocas, e esse modelo da universalização do ensino é bem recente dentro desse contexto, nós estamos pensando do século XIX para cá, né? Sempre houve grande suspeita em relação à escola. Por quê? Porque a escola é esse espaço que está desvinculado do cotidiano e da aprendizagem que se dá no cotidiano no contexto da família, por exemplo. Vamos pegar um contexto de economia majoritariamente rural, né? Onde as crianças desde pequenas se envolvem ali no trabalho e tal. A escola, o tempo da escola é justamente aquele período em que a criança não está trabalhando junto com a família e onde ela tem aquele tempo, aquele espaço para, com outras crianças e jovens na sua idade, pensar algo diferente, refletir sobre alternativas, inclusive em relação à vida que ela tem na sua família ao lado dos pais. Por isso a escola sempre foi vista com grande suspeita por aqueles que estão de fora. Na sociedade industrial, eu vejo que como os pais trabalham e veem na escola a primeira função de ser um lugar onde os filhos ficam enquanto eles trabalham, né? Principalmente no nosso país, onde não existe uma cultura no sentido de valorizar a educação formal como um valor inerente à pessoa. Isso nós não temos no nosso país, né? Em grande medida. Amplos setores da população não veem alguém ter uma formação, alguém lapidar a sua formação como um valor efetivamente, né? Se vê isso muito mais na linha de uma instrumentalização para buscar remuneração maior ou algo assim, mas a educação formal como valor, a pessoa se construir efetivamente a partir da educação formal é algo que não está presente em muitos setores. Então, essa tensão ela está muito presente e a escola como um ambiente de risco. Bom, de risco para a sociedade. E deu um gancho muito interessante para a gente fazer uma pausa aqui, fazer uma rápida pausa e a gente volta para o último bloco, onde a gente vai debater que tipo de escola a gente quer para o nosso momento, para a contemporaneidade. Como é que a gente está pensando, depois de um momento de um capitalismo industrial, hoje com um capitalismo cognitivo, que muitos se identificam, que tipo de escola a gente está preparando para os novos tempos, para a nossa educação? Será voltada ao mercado de trabalho, para o desenvolvimento do ser humano como um ser atuante na sociedade? Na sequência, a gente volta para enxergar a escola como um todo. Já voltamos. Bom, vamos enxergar a escola agora como um todo, lembrando que o governo do estado lançou nessa semana a versão final do novo currículo da educação infantil e do ensino fundamental nas escolas públicas e privadas. Instituições de ensino, sindicatos de professores e dirigentes de educação participaram da criação do currículo. Ele vai servir de base para a elaboração dos conteúdos de cada série nas escolas, né? A implantação para 2019. Professora, como é que a gente está enxergando esse novo currículo e outras questões como o programa Mais Educação, a questão da escola integral? Hoje a escola, de certa forma, é obsoleta, movimentos de desescolarização que questionam a função da escola na vida, na questão social e também na educação da criança. Como é que a gente enxerga a escola hoje? Bom, aí tem muitas questões, né? Mas assim, essa é a iniciativa do governo estadual, da SEDUC, né, em parceria com as entidades, de olhar para esse currículo, é muito em função da demanda que vem a partir da BNCC. Né? A gente tem que se reestruturar. E essa é uma questão que eu acho que a gente tem que pensar, né, enquanto educador, enquanto pais, enquanto sociedade, quer dizer assim, o que nos diz esse currículo, essa base curricular comum, né, do desenho de escola que queremos. Porque, de um lado, a gente tem, hoje, teorias de aprendizagem que mostram assim, que quanto mais a criança agir concretamente, projetos, pesquisas, né? Toda a questão que a gente fala que é super importante ter uma criança que saiba ler, que saiba raciocinar, que olhe um número, sabe construir e tal. Só que as nossas escolas, de modo geral, com raras e honrosas exceções, elas não incorporam essa dimensão
que está posta agora na contemporaneidade, né? Nós estamos assim numa sociedade de informação. Justamente, tu vai no Google, tu encontra um monte de informações para todo que é lado. Mas como é que tu vai aprender a discernir, a fazer essa seleção do que me serve, do que não me serve? Eu, na minha opinião, né, como educadora, eu acho que não. A escola aqui no Brasil, ela não está obsoleta. Né? Os processos de desescolarização aqui no país, a gente acompanha um pouco como é que funciona lá no judiciário, eles estão ligados a grupos mais religiosos, né? Algumas comunidades ou algumas famílias que justamente querem negar a influência do entorno na educação dos seus filhos. Eu acho que dá para mediatizar isso, porque assim, sim, de um lado, nós estávamos comentando agora, né? Eu acho assim que o professor, a escola, ele não tem tanto poder assim, né? De, sei lá, fazer com que a criança ou o jovem se aliene totalmente dos valores familiares, né? E da sua comunidade. Não acho, né? Por mais que um professor seja, né, um militante político partidário, eu acho assim que quando é demais, as pessoas percebem. Esse excesso, esse transbordamento, a criança percebe, a escola percebe, os pais percebem, né? E por isso é importante esse meio. Sim. Né? Então, assim, pessoalmente, eu acho que a escola, mesmo a escola pública, no formato que está, ela não pode ser substituída pelos pais. Sim. Né? Os pais têm uma função que é primordial na educação, tanto, né, que até na LDB a gente reconhece. Sim. É um regime de colaboração. Né? Os pais e a escola. Nessa questão, professor Oswaldo, a função da escola se resume ao currículo único exclusivamente, se a gente for pensar? Não. Se a gente for pensar bem, todo o processo educativo, ele deve ser unitário, mas dentro dessa unidade existem partes. Então você educa bem alguém, ou alguém está bem educado quando a cabeça dele está bem formada, quando o coração dele também está bem e quando os braços sabem o que fazer. Então, a dimensão do pensar, a dimensão do sentir e a dimensão do fazer. Então, se a escola consegue juntar essas três partes numa só, você tem aí um aluno, uma pessoa, um professor bem feito, bem estruturado, bem educado. E esta é a finalidade da escola. Agora, no momento em que você só olha a razão, vai fazer o quê? Nós temos aí excelentes engenheiros, excelentes cientistas que estudam para matar. Temos pessoas que pensam muito bem, mas não sabem o que fazer. Então, existe aí uma globalidade uma relação íntima entre o pensar, o sentir e o fazer. Né? E, agora, no momento em que o professor também esquece essas dimensões nele mesmo e também esquece que o aluno deve ser formado nessas dimensões, logicamente a aula se torna cansativa. E a experiência que nós temos, mais adultos, os nossos professores não tinham computadores, não tinham projetores, e, no entanto, quantos deles nos cativavam com o jeito de fazer. Eram moderníssimos com seu giz e com seu quadro. E hoje muitos professores com computadores e projetores não conseguem cantar. Então existem aí problemas que precisam ser superados. Quer dizer, hoje nós temos que enfrentar um problema de fato sério. Encantar os nossos alunos, porque se nós não os encantarmos, eles vão fugir, eles vão escapar das nossas mãos. Sim. E aí a aula se torna um momento que não é agradável. Como é bonito você ouvir um pai dizer assim: olha, meus filhos ou minhas filhas nunca se opuseram de vir à escola. Eu ouvi essa semana um pai dizer isso. Sim. Olha, isso é a melhor coisa que um diretor de uma escola, de um professor pode sentir. Olha, meu aluno, meu filho, minha filha, não sente dificuldade em vir à aula.
Isso é uma beleza. Agora o professor deu um gancho de uma coisa interessante. O professor Ritt aqui milita dentro da universidade com plataformas digitais, por exemplo, com o Google Classroom, que nos apresentou na sala de aula e na pós-graduação. Mas a ferramenta por si só não ajuda, né, professor? É necessária a formação do professor ser continuada. Sem dúvida nenhuma. A escola como tal, e no nível que for, entendida como aquele espaço e aquele tempo que é reservado, que é separado, onde crianças e jovens de mesma faixa etária, junto com seus professores, refletem conjuntamente, desenvolvem competências, habilidades, refletem sobre valores, né? Isso é algo que é insubstituível, essa perspectiva. O que é fundamental, e aí a escola precisa avançar, é nesse entendimento da relação com as fontes de informação, as fontes de conhecimento, né? Recentemente, na França, se proibiu o uso de telefone celular nas escolas. Isso, no meu entender, é um equívoco, porque o restante da vida toda das pessoas hoje se dá pela mediação tecnológica. Por que na escola vai ser diferente? O grande desafio que se vê é a revisão dos papéis dos atores que estão envolvidos aqui. No caso do professor, o professor, ele não é mais aquela última e definitiva autoridade, o receptáculo dos conhecimentos todos e que transmite. Ou seja, hoje em dia, os professores dispõem de inúmeras bases com conhecimentos e informações que estão ali à disposição para serem usados dentro de metodologias específicas. O que eu percebo que se está questionando, e principalmente na educação de nível superior, é o papel certificador das instituições. Eu vou dar um exemplo. Semana passada, com a diretora de RH, reunido com a diretora de recursos humanos de uma grande empresa, uma multinacional de tecnologia, que tem aqui próximo de nós 700 funcionários, que vai ampliar com mais 700 funcionários no ano que vem a sua produção de software. Ela dizia para mim, a questão da certificação universitária, se ele tem um diploma em sistemas de informação ou tal, na maior parte das nossas entrevistas é totalmente secundário. Nosso foco está nas competências e habilidades daquele profissional. Pode ser alguém que cursou apenas 5 anos de escola, se ele chega aqui como um desenvolvedor capaz de desenvolver o sistema que nós precisamos, nós vamos contratá-lo e vamos dar uma remuneração que independe da certificação que ele tem. Então, vejam, no nível superior, na universidade, isso começa a ser questionado pelo fato de as universidades terem se distanciado muitas vezes da relação e do diálogo com o mercado nesse sentido. Eu acho que exatamente esse é um ponto importante quando se fala em reforma de currículo, mudança, enfim. Eu quero linkar isso direto para o mundo do trabalho, que é uma das coisas que a gente esquece. Porque tudo, na verdade, a escola prepara o aluno para o quê? Para o mundo do trabalho, para o mercado. Eu me lembro até quando eu exercia a função de pró-reitor de extensão, é que eu tinha proposto até uma inversão no tripé ensino, pesquisa e extensão, até porque é ali onde está a base de todo o sucesso da formação dos nossos alunos, né? E nós desconectamos, muito bem lembrado, exatamente esse ponto, né? E o currículo deve preparar para isso. Muitas vezes a gente pergunta, afinal, nós estamos preparando, formando para quê? E se nós olharmos algumas estatísticas do mercado de trabalho, nós vamos ver que logo ali na frente, nós vamos deixar de ter mais de 30 das profissões que hoje estão sendo ensinadas nas universidades. E isso nos alarma, quer dizer, para quem nós estamos preparando, de que forma estamos preparando, que currículos nós estamos ainda impondo dentro das escolas e da universidade. Né? E aí o Google, por exemplo, nos ensina muito nisso, quer dizer, já está num processo de celeridade, inovação, enfim, que é totalmente e muitas vezes conectado às escolas. São duas expressões muito ricas que precisam ser aprofundadas, né? Nós falamos aqui preparar o jovem para o mundo do trabalho, mas muita gente entende como preparar para o emprego.
o que é bem diferente. Exato. Nessa perspectiva, e já finalizando, infelizmente o nosso tempo acabou, mas é imprescindível entender que o mercado de trabalho faz parte da nossa vida. Então, de certa forma, a gente está preparando alunos, seres humanos para a vida, onde o mercado de trabalho faz realmente uma boa parte, né, das 24 horas de cada um. Quero lembrar, só para fechar, que quando a gente fala em educação, a gente está numa TV educativa e hoje a perspectiva em educação transcende a escola. Então, na nossa função aqui como jornalistas e educadores, a gente tem um compromisso muito sério. O compromisso é de todos. O compromisso com a educação é de todos os brasileiros, não só dos políticos. Lembrem-se disso.